Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Gisele! Bom dia, Ju! Aleluias! Aleluias! Deus maravilhoso! Bom dia! Bom dia, Fran! Bom dia, Maria! Como é que vocês estão, queridas? Bom dia, Jô! Shalom, queridas! Bom dia, Bru! Como é que vocês estão? Estão todas bem? Aleluias, Deus maravilhoso, mais um dia para a glória de Deus. Bom dia, Li. Bom dia, Jéssica. Deus bom e maravilhoso, mais um dia na presença do Senhor para a glória do nosso Deus. Mais um dia abençoado para a glória do nosso Deus. Aleluias. Bom dia, Edilane. Sejam bem-vindas, todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Se você já quiser compartilhar essa live para o grupo de amigas, envia, encaminha. A nossa rede missionária aqui é grande, gente, graças a Deus. Quantas mulheres estão sendo alcançadas, né? Por tudo aquilo que nós estamos recebendo do Senhor nesse tempo. Tem sido um tempo maravilhoso em Deus. Vamos orar? Vamos orar porque hoje o nosso tema é um tema forte. Esmagamento que gera unção. Amém? Papai querido e amado Deus, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, glorificamos o teu nome nesta manhã. Apresentamos o nosso coração diante da tua presença, ó Pai. Apresentamos a nossa casa, apresentamos tudo, Senhor, diante da tua presença, papai. Colocamos diante do Senhor os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Colocamos diante do Senhor os nossos sentimentos, a nossa história, a nossa casa. Colocamos tudo diante da tua presença, Senhor. E a única coisa que nós pedimos é que o Senhor venha. Que o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor Deus. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo. Leva-nos à presença do Pai, Espírito Santo. Abre o caminho para nós. Abre o caminho para nós, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida da qual nós precisamos. Aquele que preenche o vazio do nosso coração, amado das nossas almas. Oh, Senhor, Tu és o amado das nossas almas, ó Pai. O desejado das nações, Senhor. O desejado das nações, Senhor. Ah, Deus maravilhoso, Tu és maravilhoso, papai. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Josi. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus. Salmo 130, versículo 1 diz: das profundezas do desespero, Senhor, clamamos a Ti nesta manhã. Escuta a nossa voz, Senhor, dá ouvidos à nossa oração. Senhor, se mantivesses um registro dos meus pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão, para que aprendamos a Te temer. Ó, querida, recebe essa palavra já em nome de Jesus. Se o Senhor mantivesse um registro dos nossos pecados, quem sobreviveria? Mas aqui está dizendo que o Senhor, porém, oferece perdão para que aprendamos a temê-lo. Espero no Senhor, sim, eu espero nele. Em sua palavra depositei a minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó, mulher, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Eu estou lendo o Salmo 130, amado.
Bom dia, Ângela. Bom dia, Má. Bom dia a todos. Pri, todas as mulheres que estão entrando aqui. Ó Israel, tá dizendo aqui. Ó mulheres queridas do Senhor. Coloca a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio nos resgata de todos os nossos pecados. Aleluia, Jesus. Queridas, presta bem atenção no que o Espírito Santo está falando para nós através do Salmo 130. O versículo 3 diz assim, que se o Senhor mantivesse o registro dos nossos pecados, quem sobreviveria? Quem sobreviveria? Quem sobreviveria? Mas o nosso Deus é um Deus que oferece perdão para nós. O Senhor é um Deus que oferece perdão para nós. Você precisa receber perdão do Senhor hoje? Você não se sente perdoada? Ouça o que o salmista está dizendo. Só um minutinho. Peraí. Eu sem música. Profeta sem tocador. Ouve bem. Ouve bem o que o Senhor está dizendo para nós, mulheres que não se sentem perdoadas. Mulheres que têm dificuldade até mesmo de perdoar outras pessoas ou não se sentem perdoadas. Que confessam seus pecados 20, 30 vezes a mesma coisa e não se sentem perdoadas. O Senhor está falando com vocês. Antes de nós entrarmos no tema, essa é a palavra que eu quero deixar para nós. Senhor, se o Senhor mantivesse o registro dos nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Queridas, o Senhor não é Deus que aparece perto de você com uma lista da tua vida inteira de tudo que você fez errado, te acusando. O Espírito Santo, quando ele vem apontar algo, ele vem constrangendo você a se arrepender, não trazendo acusação. Quem nos acusa é o inimigo das nossas almas. Olha aqui. Se o Senhor mantivesse o registro dos nossos pecados, quem sobreviveria? Quem sobreviveria? Bom dia, Rose. Bom dia, Sol. Quem sobreviveria? Porém, o Senhor oferece perdão para que nós aprendamos a temer. O Senhor nos resgata de todos os nossos pecados. Receba perdão do Senhor em nome de Jesus. Quantas vezes você já confessou esse pecado e não se sente perdoada? O Senhor não mantém registro dos seus pecados. O Senhor, Ele traz perdão para nós, para que nós aprendamos a temê-lo. O próprio Deus de Israel nos resgata de todos os nossos pecados. Ele nos resgata dos nossos pecados. Ele não nos acusa, Ele nos resgata. Quando você aí no seu coração, você sente um constrangimento por algo de errado que você fez, é o Senhor resgatando você dos seus pecados. É o Senhor chamando você ao arrependimento para que você receba perdão. O nosso Deus não mantém registro dos nossos pecados. Ele oferece perdão para nós. Espere no Senhor, querida. Espere nele, em sua palavra. Deposite nele a tua esperança. Anseie pelo Senhor. Mais do que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. As sentinelas que ficavam sobre as guaritas. Bom dia, tá? Os sentinelas ficavam sobre as guaritas, noite adentro, vigiando Israel contra todos os ataques do inimigo. E imagina você passar a noite numa sentinela ali, passar uma noite numa guarita, esperando o dia amanhecer. Parece que nunca chega. E aqui está dizendo que nós devemos ansiar, assim como o sentinela anseia para que o dia amanheça, nós devemos ansiar pela presença do Senhor também. Eu quero, antes de entrar no tema, repetir o que o Senhor está dizendo para algumas mulheres esta manhã. Mulheres que não se sentem perdoadas, mulheres que confessam seus pecados 20, 30 vezes ao mesmo pecado, não recebe perdão, não se perdoa. Queridas, se o Senhor mantivesse os registros dos nossos pecados, nós não sobreviveríamos. Mas Ele não mantém, Ele oferece perdão todos os dias e nos resgata dos nossos próprios pecados. Libera a tua vida da culpa dos seus erros.
se perdoa. Receba o perdão que o Senhor está oferecendo para você hoje. Se você tem que confessar alguma coisa, vai lá, confessa uma vez. Recebe o perdão e deixa o seu erro. E caminha para frente, rumo ao propósito que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor não mantém registro dos nossos pecados para nos acusar, para vir fazer pressão sobre nós e falar: olha o que você é, olha o que você fez, olha quem você foi na tua adolescência. O Senhor não mantém registro dos nossos pecados. O Senhor oferece para nós perdão, para que aprendamos a temê-lo. Amém? Quem recebe perdão do Senhor nesse dia, levanta a mão em nome de Jesus. Eu tô levantando a mão porque eu sei que eu preciso diariamente do perdão do meu Deus. Eu necessito do perdão do meu Senhor. Amém, queridas? Meus amores, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o esmagamento que gera unção. E ontem eu tenho um livro aqui que chama Esmagados. Eu já tinha começado a ler esse livro e o Espírito Santo me falou que era para eu pegar esse livro de novo e ler ele profundamente. E nem lembrava que o tema de hoje era o esmagamento que gera unção. Você vê como que Deus ele é perfeito. Ele é muito perfeito. Bom dia, Ali. Tudo bem? O esmagamento que gera unção. E Deus ele é tão maravilhoso, queridas, que eu vou participar de um retiro de uma igreja querida que eu amo muito as mulheres de lá, que é a Igreja Semear. Acho que é em julho ou junho. E o Senhor já deu o tema desse retiro. E vai ser assim, sobrenatural. Porque é sobre esmagamento. É sobre o processo de esmagamento da uva. E vai ser forte. Vai ser lindo. E nós estamos gerando um retiro para as mulheres da comunidade Estância Raízes também. Então eu quero que você ore por isso. Estamos gerando. Eu tenho ouvido o Senhor falar comigo sobre retiro. Um tempo de se refugiar na presença dEle. Eu sei que nós não podemos fazer isso em muitos dias, né? Nós temos filhos pequenos, algumas mulheres trabalham de segunda a sexta. Mas eu quero que você que está na nossa comunidade Estância, ore. Porque o Senhor tem falado comigo nesses dias sobre retiro. E aí Ele junta as nossas conexões, tem pessoas maravilhosas juntos já orando, gerando esse retiro. E esse retiro vai acontecer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Mas eu quero que vocês orem. Porque o Senhor tem entregue esse tema, esmagamento, que ele só foi pincelado na nossa jornada, na aula da jornada. Mas esse tema esmagamento é um tema para retiro, para 3 dias, 2 dias. O que o Senhor está trazendo para eu escrever é lindo e maravilhoso. Então quero saber se eu posso contar com você e se você estará com a gente nesse retiro. Provavelmente esse retiro aconteça em outubro, porque eu lancei uma enquete lá no grupo, né? E nós entendemos que as mulheres têm disponibilidade para 3 dias. E entendemos que as mulheres têm preferência para outubro. Então me diz aqui se você vai orar pelo nosso retiro e se você vai estar juntas. Porque nós vamos para um tempo de refúgio em Deus e vai ser com certeza um divisor de águas. Já estou pronta, eu também já estou pronta. Eu estava esses dias lavando louça e o Senhor veio e trouxe essa confirmação do retiro. E o tema do retiro, até o tema ele já trouxe, que é jornada de refúgio, que é realmente se refugiar, para a gente entender algumas coisas que nós não entendemos ainda. E vai ser bênção. Então posso contar com a tua oração. Olha lá, já arrumei até a mala. Oh meu Deus. É Deus quando ele dá a visão, né gente? Ele já dá tudo. Eu creio que ele já deu tudo. Já deu o lugar, já deu o dia, já deu o mês, já deu as pessoas. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Bom, vamos falar sobre esmagamento um pouquinho? Eu não vou me demorar muito hoje para liberar vocês. Sexta-feira parece que o dia fica meio que turbulento, né? Mas eu quero trazer um exemplo para vocês de algo. Vocês sabem como que os diamantes são produzidos? A gente sabe, a gente fala geralmente muito sobre as pérolas, né? Mas vocês sabem como que o diamante ele é produzido? Como que se gera um diamante? Quem sabe?
Eu estava lendo ontem sobre isso, né? Sobre como que o diamante ele é produzido, gente. Como que surge um diamante, né? A gente está acostumado a ver muito sobre a pérola, né? Como que a pérola ela é produzida. Mas o processo de criação de um diamante é o esmagamento. Sabe como que funciona? Né? A gente sabe do processo da uva, como que funciona. A gente sabe do processo do azeite, como funciona, da pérola. Mas ontem eu estava lendo sobre o diamante. O diamante, ele surge de um processo de toneladas de rocha e solo esmagando os depósitos de carbono na terra. Né? Quem tem de ciência aí, que não é o meu caso, ciência química, sabe muito bem o que é carbono e tudo mais. Mas não é o nosso contexto. Mas olha só, um diamante, ele surge do esmagamento de toneladas de rocha e solo sobre uma linha de carbono. Surge um diamante. Aparentemente, quando você olha uma tonelada de rocha, de solo, sobre o carbono, você olha e fala, destruiu a terra. Acabou. A destruição está feita. Não é assim quando nós passamos por um processo de esmagamento? É como se toneladas de rocha, de solo, tudo fosse lançado sobre nós. E aí a gente olha e fala, acabou comigo. Agora não tem mais jeito. Desse chão eu não levanto nunca mais. Quem que sente quando passa por um processo de esmagamento e sente isso? É como se uma tonelada de rocha estivesse sobre você. É como se tivessem lançado terra sobre você. E você tivesse sido prensada ali, ó. E aí você olha e você fala, morri. Agora acabou comigo. E quando olha-se para essa prensa de terra e de rocha sobre o carbono, também se pensa que nada vai sair dali. Mas, queridas, sai um diamante, sai uma pedra preciosa, sai algo valioso, glorioso, algo de muito valor, algo que é muito estimado, né? Porque quem não gostaria de ter uma pedra de diamante? É lindo, a gente vê na TV, né? É lindo. E eu tô aqui para dizer para você hoje, minha querida, que esse esmagamento que você tá vivendo, né, dói demais. E como dói? Você tá sentindo como se tivesse sobre você toneladas de rocha, como se tivessem aberto a sepultura para você e tivessem jogado terra sobre você. E aí a sensação que você tem é que você vai morrer, mas não vai morrer. Vai sair um diamante de tudo isso. Vai sair uma joia lapidada, no qual o brilho é imensurável, no qual o brilho reflete a glória e o caráter de Cristo Jesus. Porque eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala de esmagamento, geralmente a gente pensa que o esmagamento ele só produz unção. Sim, produz unção, claro que produz. Quando você vê o esmagamento das azeitonas, que produz óleo, traz para nós a visão do esmagamento como produzindo unção, sem dúvida. Mas, queridas, unção precisa vir seguida de caráter. E a principal função do esmagamento na nossa vida, e eu e você, a gente precisa guardar isso. A principal função do esmagamento na nossa vida é produzir o caráter de Cristo. Toda vez que eu e você sentirmos as rochas nos esmagando, toda vez que eu e você sentirmos que nós fomos lançadas numa cova e só falta lançar terra sobre nós e que a gente praticamente vai morrer, pode ter certeza absoluta, Deus está tratando o meu e o seu caráter. Ele encontrou algo em nós que poderia ser um motivo para que a gente se desviasse, se perdesse da presença dele e do propósito que ele tem para nós. O esmagamento não produz morte. O esmagamento produz um diamante precioso que brilha tanto que não se vê praticamente a joia. Se vê a glória da joia, o brilho da joia. Quando eu e você somos esmagadas, ainda que produza unção e todos veem
que Deus está nos usando, que Deus está a partir de nós, está falando a partir de nós, existe algo que não se vê no esmagamento, que é a produção do caráter. A produção do caráter ninguém vê, mas está sendo gerado no esmagamento. Deus, ele lança sobre nós a rocha que é Jesus Cristo. Ele pega a rocha que é Jesus Cristo e mais a terra da nossa carne, esmiuça tudo ali, ó. E dali sai um diamante. Une a rocha e a terra. Nós fomos produzidos da terra, nós somos barro. E essa mistura da rocha esmagando a terra, esmagando o carbono, esmagando a essência humana, produz o diamante, produz uma joia que vai refletir o caráter de Jesus Cristo. A unção, ela é produzida a partir de um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. O que for fora disso, querido, é algo humano sendo produzido, na força do braço. Porque a unção, ela só vem a partir do esmagamento da carne, do solo, do carbono, feito pela rocha, que é Jesus Cristo. Aí se nasce um caráter lapidado. E a partir de um caráter lapidado, a unção, queridas, que sai desse lugar, é a unção que quebra todo jugo. Porque da mesma forma que você foi esmagada para produzir a unção, você é usada para esmagar o que está sendo levantado, confrontado na vida de pessoas. Como você esmaga algo sem que você tenha sido esmagada primeiro? Olha o poder da unção. A unção esmaga o jugo. A unção esmaga o sofrimento, a doença, a enfermidade. A unção expulsa demônios. A unção toma territórios. Mas como que eu esmago o reino das trevas sem que eu tenha sido esmagada primeiro? É do nosso esmagamento que surge um caráter lapidado. É do nosso esmagamento que surge uma unção que vai esmagar o reino das trevas. Ninguém pode ser usado pelo Senhor sem que antes tenha sido experimentado em Deus. Ninguém pode, porque é do nosso próprio sofrimento que sai um caráter lapidado. É do nosso próprio sofrimento que sai a unção. Então não tem como, se você quiser pular esse processo de esmagamento, eu sinto lhe dizer, não vai ter caráter lapidado, não vai ter unção, Deus não vai poder te usar, não vai. O lugar da dor é necessário para nós. Não são os lugares de prazer, não são os lugares de deleite que produzem em nós caráter lapidado ou unção. Não são. Aparentemente, quando nós olhamos a rocha que é Jesus Cristo sendo liberada sobre o solo que é nós, a sensação que você tem é que você vai ser destruída. Você consegue imaginar na tua mente, né? Pensa comigo que eu gosto muito de ter a visão das coisas para poder entender. Imagina você, pequenininha, né? Numa praia, mas nessa praia tem lá uma rocha tremenda. E você tá lá embaixo olhando para cima. E de repente rola um pedaço de rocha de lá de cima. E cai sobre você, que é o solo, a terra. O que você imagina? Morri. Não é isso? Não é essa sensação que nós temos quando nós estamos no processo de esmagamento? Morri. Mas a rocha Jesus Cristo já morreu para que nós não precisássemos morrer. Ele veio para lapidar o nosso caráter, mas para isso ele mesmo já morreu. Ele mesmo já morreu. Queridos, a palavra esmagamento no hebraico tem o significado de katat, que significa moer, triturar pedaços. Sim, parece que não vamos aguentar. É essa sensação, porque você imagina uma rocha caindo sobre você. Olha como é o surgimento de um diamante. É a rocha caindo sobre solo, pressionando o carbono. Nasce um diamante. Então você imagina só, a rocha, que é Jesus Cristo, caindo sobre nós, vindo sobre nós com força, esmagando o solo e o carbono e produzindo diamante. A sensação que você tem é que você vai morrer. Só que não vai morrer.
dessa queda da rocha sobre o solo e sobre o carbono nasce um diamante. O Senhor nos permite passar por experiência de esmagamento para que o nome dele seja exaltado, exatamente. E o caráter de Cristo exalta o nome do Senhor. A produção do caráter de Cristo é o que exalta o nome do Senhor. Sem o caráter de Cristo não tem exaltação, porque sem o caráter de Cristo nós somos um péssimo testemunho. A nossa forma de falar, de agir, de viver, gente, envergonha o nome do Senhor. Então, o principal ponto do esmagamento é gerar caráter de Cristo. E quando o caráter é produzido, queridas, ali, enquanto aquele caráter é fermentado, o óleo da unção é gerado junto. E o meu esmagamento me permite usar a unção que foi gerada para esmagar as obras das trevas. Por isso que a autoridade, por isso que a unção não vem de conhecimento, vem da sua própria experiência. Nossa velha natureza precisa ser lapidada. Morrer precisa, minha amiga. Por isso que a unção, querida, não vem de conhecimento, de você ficar pegando um livro, lendo. Conhecimento é extremamente importante, mas a unção vem da sua experiência no tratamento do seu caráter. É aí que se gera um óleo. O óleo se gera do lugar do esmagamento. Olha o significado, como eu falei, da palavra katat, que no hebraico é esmagar. Significa moer. Eu acredito que vocês já sentiram até a dor física, né? No corpo, quando nós estamos num processo de esmagamento, até dor física nós sentimos. Isso porque no nosso cérebro, o mesmo lugar que é ativada a dor física, também é ativada a dor emocional. E no processo de esmagamento, todas as áreas das nossas vidas são tocadas. Espírito, alma e corpo. Quando nós somos esmagadas, não é só a área espiritual. As nossas emoções, a nossa alma é esmagada, o nosso corpo é esmagado. Por isso que dói. Essa dor, ela é real, viu? Não é algo imaginário, ela é real. Quando nós estamos sendo lapidadas no processo de esmagamento, a dor física, ela é real. É como se nós estivéssemos sendo trituradas em pedaço. Bom dia, Laine. É como se nós estivéssemos sendo trituradas, queridas. É como se nós estivéssemos sendo moídas, porque está acontecendo dentro de nós um processo interno que quebra estruturas antigas. É uma quebradeira só. Então eu preciso que você guarde isso. O que é o processo de esmagamento? O processo de esmagamento é o mesmo processo de se gerar um diamante. É quando a rocha pressiona a terra e se gera um diamante. A rocha vem sobre o solo, sobre o carbono e se gera um diamante. Como é que se gera uma mulher lapidada por Deus? Uma mulher que tem um brilho e o caráter de Jesus Cristo? É quando a rocha Jesus Cristo vem pressionar, vem esmagar, vem moer, vem triturar os pedaços da humanidade dela, quebrar as estruturas antigas. Aí se vê uma mulher com o caráter de Cristo. E automaticamente uma mulher com o caráter de Cristo gera um óleo santo, um óleo puro. Do mesmo lugar que ela foi esmagada, ela tirou um óleo que ela vai usar para esmagar as obras do inimigo na vida das pessoas. Por isso que é tão poderoso a unção. Gente, sem unção, o jugo não é quebrado. É entretenimento. Infelizmente. Se nós formos ministrar pessoas, se nós formos orar por pessoas, se nós formos liberar a palavra sobre a vida de pessoas, no ambiente, dentro da nossa casa, sem unção, nada acontece. Porque só a unção quebra o jugo. Só a unção tem poder de quebrar o jugo. Por isso, uma mulher de Deus não tem opção para mim e para você não permitir o esmagamento. Não tem opção. Você quer unção? A primavera chegou. Se você quer unção, você tem que permitir o esmagamento. Se você quer o caráter de Cristo, você tem que permitir que a rocha caia sobre você, moa você, triture você em pedaços. Faça todo o processo de quebrar estruturas antigas dentro. Senão não tem caráter. Senão não tem unção. Senão não existe. Não existe.
E nós, muitas vezes, nesse momento de esmagamento, nós entramos num lugar de murmuração, de questionamento, de indignação. Muitas mulheres entram em lugar de revolta com Deus. E queridas, eu quero deixar para você aqui, se você está revoltada com o Senhor, olha lá, Isaías 10, 27. Se você está revoltada com o Senhor por causa do teu processo de esmagamento, vai para a presença hoje e pede perdão para o Pai. Porque existem mulheres que ficam indignadas, iradas, magoadas, ofendidas com Deus quando elas são levadas para o lugar de esmagamento. Porque elas não acham justo, elas acham injusto algumas coisas que elas passam. Senhor, é tão injusto o que eu estou passando, Deus. Eu não mereço passar isso, Senhor. Por que eu estou passando isso, queridas? Vai para a presença hoje e pede perdão para o Senhor. Porque eu estou explicando para você aqui o que Deus está fazendo através do processo de esmagamento. O Senhor não veio para te matar, querida. O Senhor veio para lapidar você e eu. Deus veio para tratar o nosso caráter caído por causa da queda de Adão e Eva no Éden. Nós fomos gerados em pecado, o nosso caráter ele é mundano, ele é humano, ele é corrupto, ele é quebrado, ele é falido. A única forma de produzirmos uma unção genuína é termos o nosso caráter tratado por Jesus Cristo, que tem o caráter perfeito. Então não se ofenda com o Senhor quando Ele levar você para um esmagamento. A sensação que nós temos é que Deus está nos moendo, nos triturando, está nos passando numa máquina, quebrando estrutura e vai nos matar. Porque alguma coisa de errado nós fizemos. Não é que nós fizemos alguma coisa de errado. É que o erro já está na nossa carne. O erro já está na nossa humanidade. E ele precisa ser quebrado de qualquer forma. E Deus só nos esmaga porque nos ama. Deus amava Jesus Cristo ou não? Ele esmagou seu próprio filho. Quem dirá o que ele falará conosco? Ele esmagou o seu filho. Isaías 53 fala que o Senhor teve prazer em esmagar o seu filho. Você consegue entender isso? Quem sou eu e você na fila do pão? Se Jesus Cristo foi esmagado, se Jesus Cristo. Nós, queridas, sabe, eu vou dizer bem a verdade. Nós não entendemos a obra da cruz. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus fez com Jesus Cristo por causa de nós. E quando nós temos que passar o nosso processo, nós achamos que é demais o que nós estamos passando. Deus só nos esmaga porque Ele nos ama. E sim, Ele fez isso com o seu filho. Ele vai fazer isso com a gente. Olha, Isaías 53, verso 7 diz: Ele foi oprimido, humilhado, mas não disse uma só palavra. Pega a chave aí, meu amor. Quantas palavras a gente diz quando nós estamos sendo oprimidas e humilhadas? Porque esse processo aqui de Jesus, de oprimir e ser humilhado, é o processo de esmagamento. Quantas palavras de reclamação a gente diz no processo de esmagamento? Olha Jesus Cristo. Ele foi oprimido, humilhado, esmagado e não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Gente, vamos falar a verdade? A gente vê muitos memes, né? Sobre as mulheres, que nós falamos muito, que a gente reclama muito, que a quantidade de palavras que a gente fala no dia é muito. É uma verdade. Só que Provérbios diz que aquela que muito fala, muito erra. E nós estamos errando muito pela nossa boca. Sabe por quê? Porque nós estamos falando demais. Nos momentos que o Senhor está nos esmagando, nós precisamos aprender com Jesus Cristo que Ele foi levado para o matadouro sem abrir a boca. Ele não disse uma só palavra, porque Ele sabia o que o Pai estava fazendo ali. Ele sabia, Ele entendeu. E sabe o que o Senhor quer que a gente comece a fazer? Entender o que Deus está fazendo. Está na hora de nós começarmos a entender o que Deus está fazendo. Nós não somos mais meninas.
Deus não veio para nos matar, Deus não veio para nos destruir. O Senhor veio para nos lapidar. Deus, Ele quer nos usar, Ele quer liberar a unção poderosa dEle através das nossas vidas. O Senhor que tem uma obra para cumprir na terra, queridas, Ele precisa de mulheres fortes, Ele precisa de mulher corajosa, Ele precisa de mulher valente, Ele precisa de mulheres que aceitam o processo, mulheres que se deixam ser humilhadas, mulheres que se deixam ser quebradas, oprimidas, que se deixam ser esmagadas. O Senhor está procurando mulheres que amadureceram, que não se lamentam mais com aquilo que Ele está fazendo. Pai, eu estou aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser através de mim. Se for necessário, olha um texto que eu estou declarando muitas vezes. Se for necessário, eu, como uma semente, cair na terra e morrer, para que se produza vida através de outras mulheres, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se for necessário, eu e você cairmos na terra, sermos esmagadas. Eu só tô aqui hoje, queridas, porque o Senhor me levou para o matadouro muitas vezes. Muitas vezes. Se tem uma coisa que me chamou a atenção no dia do monte, a Ângela, as meninas, enquanto elas lavavam meu pé ali, teve um momento que a Ângela falou que sobre os pés dos que andavam no deserto. Nossa, isso me marcou demais. Me marcou demais. Porque a mulher que realmente é cheia do Espírito Santo, a mulher que realmente tem unção, queridas, ela se permite ser esmagada. Ela anda mais pelo deserto do que pelas cidades. Olha para a vida do João Batista. João Batista não saía do deserto. João Batista morou no deserto. Morou no deserto. E o Senhor está chamando mulheres corajosas, que realmente se permitem ser esmagadas. Porque Jesus, gente, ele falou: Pai, se possível passe de mim o cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente foi levado. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes. De sua vida foi cortado no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente. Mortalmente. Eu tô aqui para dizer para você que esse esmagamento não vai te ferir mortalmente, porque Jesus já foi ferido mortalmente. Nós precisamos entender a obra da cruz, que o Senhor não vai fazer conosco o que Ele fez com Jesus, porque a gente não suporta. Jesus veio na frente fazendo porque nós não suportaríamos. O meu esmagamento, o teu esmagamento não está nos ferindo mortalmente. Jesus já foi ferido mortalmente, mas Ele foi ferido mortalmente por causa da minha rebeldia. Não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia engano algum nele. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor, presta atenção, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Meu Deus, meu Deus, fazia parte do plano do Senhor. Faz parte do plano do Senhor me esmagar e me causar dor, mas não será mortalmente, porque Jesus já fez isso por mim. Nós precisamos entender a obra da cruz. Jesus já fez por mim o que eu não suportaria. O esmagamento que o Senhor está fazendo em nós, nós suportamos. Eu e você, nós suportamos. Nós vamos ter a sensação que nós estamos morrendo em alguns momentos. Quando a rocha cair sobre a terra, ela vai gerar não morte mais. Ela vai gerar uma pedra preciosa, lapidada com o caráter de Cristo, com o brilho da unção que vai sair, quebrar o jugo. Queridas, fazia parte do plano do Senhor esmagar Jesus, porque um dia nós seríamos esmagadas também. Fazia parte do plano do Senhor causar-lhe dor, porque um dia o Senhor também causaria dor em nós. Mas não será mortalmente. Será para a vida, para um propósito, para gerar em nós
unção, caráter genuíno de Cristo. Você com certeza olha para algumas mulheres, para alguns homens de Deus hoje e você fala: meu Deus, que unção é essa? Senhor, como esse homem, essa mulher parece com Cristo. Sem dúvidas, esse homem e essa mulher foi esmagado pelo Senhor e Deus lhe causou dores, mas não mortalmente. Por isso que ele está de pé, por isso que ela está de pé, pregando o evangelho, instruindo mulheres, fazendo discípulos, quebrando as obras de Satanás, fazendo as obras do inferno na terra. Porque ela se permitiu ser esmagada, se permitiu ser causada dor. Faz parte do plano do Senhor, minha amiga. Você está dentro dos planos de Deus? Você está dentro, no centro da vontade do Senhor? Então eu preciso lhe dizer que faz parte do plano dele esmagar eu e você. Quando nós olhamos para isso, a sensação que todos têm é que Deus é um pai muito ruim, não é? Mas não é, queridos, é amor. Faz parte do Senhor, dos planos de Deus, catate, nos moer, nos triturar em pedaços, fazer um processo interno dentro de nós, onde Ele vai quebrar todas as estruturas e padrões antigos. Faz parte do plano de Deus. E se você está magoada com o Senhor, se você está decepcionada porque Ele te moeu, porque Ele te quebrou, porque Ele passou dentro de você um bisturi, limpando, fazendo um processo interno, quebrando os padrões antigos, queridas, tá na hora de você ir para a presença e pedir perdão ao Senhor. Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu não entendi. Eu não sabia que fazia parte do seu plano me esmagar e me causar dor. Mas, ao mesmo tempo que hoje eu sei isso, eu também sei que não estou sendo ferida mortalmente, porque Jesus já foi. Meus amores, o Senhor fez isso com o seu filho. Se você tiver coragem de fazer com o teu filho, você faz com todos os outros filhos. É ou não é? Se você tiver coragem de esmagar teu filho e causar dor no teu filho, você tem coragem de fazer isso com qualquer filho, porque não é teu filho. É ou não é? Só que o Senhor, Ele fez isso com o primogênito. E Ele tem coragem de fazer isso com nós sim, porque sobre Jesus já foi a maior parte da dor. Jamais suportaríamos a cruz. Qualquer coisa que eu e você viva hoje na terra, que nos leve ao esmagamento, nos causar dor, não se compara à cruz. A cruz é a pior morte que existe. É a mais dolorosa, é a mais lenta, é a mais humilhante, é a mais sofrida. É a cruz. Ou seja, nenhum tipo de esmagamento que eu e você vivamos hoje se compara à cruz. Então o Senhor está te convidando. Se você entender que faz parte do meu plano te esmagar, te fazer causar dor, esse processo vai ser mais leve do que você imagina. E ele vai ser mais rápido do que você pensa. Não dificulta o processo, querida. Não dificulta o processo de esmagamento. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. E Ele vai produzir em mim e em você um caráter genuíno de Cristo. E Ele vai produzir em nós um óleo fresco, uma unção fresca, que vai quebrar o jugo. E aí você vai ser não só usada poderosamente, mas você vai olhar para você no espelho e vai falar: Senhor, obrigado por me transformar, obrigada por eu não ser mais aquela mulher, obrigado por hoje eu olhar no espelho, eu não sentir mais vergonha, eu ver que diariamente eu estou me parecendo mais com Jesus Cristo. Você vai agradecer pela mulher que você se tornou, por deixar Deus esmagar você. Dói, mas é um diamante que está sendo lapidado, é um diamante que Deus está formando e Deus está criando. Então o esmagamento não é o fim para nós. Não é, queridos. É o começo de algo glorioso. Você crê nisso? Recebe essa palavra no nome poderoso de Jesus? Eu creio nisso. Eu vivo tantos processos de esmagamento. Meu Deus. Dói, mas vai curar, com certeza. Com certeza, minha amiga.
É como nós vimos, né? Naquela imagem tão linda do agricultor indo em direção à árvore. Eu vou repostar ela aqui pra gente. Tá lá no grupo também. O agricultor indo em direção à árvore com a foice na mão esquerda e o óleo na mão direita. É esse processo, tanto da poda quanto do esmagamento. É esse processo. Fere, mas cura. O caráter que vai ser gerado em nós vale a pena. E o óleo da unção, então, nem se fale. Quando nós ouvirmos os testemunhos de pessoas que foram tocadas pelas nossas vidas, pela forma como nós vivemos, porque o apóstolo Paulo, ele disse, né, que, eu não lembro como que é o versículo, mas ele fala, né, sigam a mim, como que é? Vocês lembrarem, coloco aqui, para se parecer com ele, porque ele estava buscando se parecer com Cristo. Se parece comigo, olha para mim, por quê? Porque eu estou buscando caminhar com Cristo. Se alguém lembrar, eu não lembro qual é o versículo. Não lembro como que fala o versículo. Mas o apóstolo Paulo falou isso. Ou seja, que vejam Cristo no nosso caráter. Não só na unção, mas que vejam no caráter. Vejam na forma de nós vivermos. Essa imagem da foice em uma mão e o bálsamo na outra, coisa linda. A expressão do amor. Exatamente, é mesmo, Gé. É a expressão do amor do nosso agricultor maravilhoso, que é Jesus Cristo, nosso Deus. Que eles não só cortam, mas eles se encarregam de curar também. E a gente pode ver isso em Jesus, gente. A mão do Pai o feriu na cruz. E a mão do Pai o curou na ressurreição. Esse é o nosso Deus. A mão do Pai o feriu na cruz. E a mão do Pai o curou na ressurreição. Quando encontraram Jesus após a ressurreição, não reconheceram ele. Porque ele estava transformado depois da foice ter passado. Depois da cruz ter o esmagado. Ele estava transformado. Essa sou eu e você. Mulheres transformadas pelo esmagamento. Nós não vamos mais romantizar o evangelho. Porque nós estamos romantizando o evangelho. Eu recebo na clínica pessoas diariamente, gente, falando pra mim que não sabiam como era o processo de conversão. Porque muitas vezes elas recebem uma mensagem romântica do evangelho quando se convertem. E não estão preparadas para o esmagamento. E quando recebem esse processo, elas morrem. Elas não sabem que Jesus já morreu por elas nesse processo. E que estava no plano do Senhor esmagá-los e lhes fazer sentir dor. Vou orar por nós. Ah, Senhor, obrigada pela tua palavra, papai. Senhor, obrigada pelo nível de maturidade que o Senhor está nos levando. Obrigada porque o Senhor está fazendo a gente sair da meninice. Meninas imaturas, mulheres que viviam como meninas imaturas, que romantizavam o evangelho, e quando chegavam no processo que o Senhor queria produzir o caráter que ela tanto orou, que chegava no momento que o Senhor queria produzir a unção que ela tanto pediu, ela abria a boca, murmurava, reclamava, questionava. Nós pedimos perdão ao Senhor por isso hoje, Pai. E nós pedimos que o Senhor faça de nós exatamente o que o Senhor ensinou Jesus Cristo a fazer. Jesus não abriu a boca. Ele não questionou. Foi levado para o matadouro, Deus, sem murmurar, sem reclamar, e não havia nele culpa alguma. E nós a culpa, em nós há sim o que ser tratado. Então todas as vezes que nós fomos levadas para o esmagamento, há algo que Deus está tratando em nós. Por isso não questione mais o Senhor dizendo: o que foi que eu fiz? Eu não mereço, eu não deveria estar passando por isso. Há algo, sempre haverá algo em nós para ser moído, triturado, esmagado. Sempre haverá algo em nós para ser arrancado, para que a gente se pareça mais com Jesus e flua uma unção que quebra todo jugo a partir de nós. Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos que o Senhor lapide o nosso caráter e nos faz crescer espiritualmente. Mulheres fortes, maduras, resilientes, cheias do Espírito Santo, que entendem o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Que não reclamam mais, não murmuram mais, mas aceitam o processo. Porque seja feita a sua vontade em nós.
porque nos importa glorificar ao Senhor. E se for necessário que essa semente aqui caia na terra e morra, para que outras vivam, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, em nome de Jesus. Amém, minha querida. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós esses dias e como Ele tem falado conosco. Amanhã nós temos a última live da jornada, mas o Senhor já está me dando tantos temas para as lives da próxima semana. Eu ainda estou confirmando com o Pai se eu vou fazer 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana as lives, o que Deus quer. Eu só entendi claramente que é um tempo de estar aqui. Essa sala o Senhor abriu as portas e Ele me quer aqui e eu vou estar aqui até quando Ele quiser que eu esteja. Quando o ciclo encerrar é porque a porta da sala se fechou e Ele vai fazer algo novo. Amém? Deus abençoe vocês. Uma ótima sexta. Fiquem com Deus. Orem pelo nosso retiro, para que a gente esteja junto em outubro, que o Senhor dê o lugar, que o Senhor dê o dia, que o Senhor dê os recursos, que o Senhor dê tudo, tudo. Porque nós queremos se refugiar na presença dEle, se esconder na presença dEle e receber mais. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.